O evangelho de hoje, ele vai mostrar Jesus que é Senhor, que ordena e a criação, a natureza o obedecem. Vai mostrar também a necessidade de crescermos na fé. É interessante que nesse evangelho de hoje vai falar de uma grande tempestade. E o susto dos discípulos, o susto dos apóstolos, o medo, mostra que não era algo comum assim. O padre Gabriel Amorth, né, que era o exorcista do Vaticano, que já faleceu, ele comentando esse texto, e também o nosso querido Papa Emérito Bento XVI, o Papa Bento XVI, né, que já falecido, e ele dizia que esse momento que era assustador para pescadores experientes não era uma tempestade comum. Também o padre Gabriel fala a mesma coisa, mostrando que aqui o inimigo tentou aqui dar um grande susto e atacar os apóstolos, né? Então mostra que não era algo meramente natural, mas uma ação preternatural. O, o inimigo, o inferno se voltando contra o Senhor, contra os apóstolos. Também dentro de um entendimento daquele tempo, agora já na parte mais literal também, o mar bravio sempre significava muito uma ação do mal, né? E era como se fosse algo incontrolável, ninguém poderia vencer. Mas Jesus, quando está ali dormindo, sem dúvida cansado por tantas pessoas o procurando, fazendo milagres, pregando, e ele que é 100% Deus, 100% homem, sem dúvida estava muito cansado. E estava ali dormindo, tranquilo. É interessante se a gente for observar também na antropologia, né? Na percepção das pessoas, geralmente uma criancinha, quanto mais nova ela é, quanto mais pequenina, é um sono tranquilo. Já quando nós estamos adultos, né? Ou já adolescentes, jovens, o nosso sono geralmente é a gente se mexendo, é a gente ali meio, até no sono meio perturbado, né? Meio agitado. Porque a criança, ela não tem muito essas, geralmente, né? Tem exceções. Essa preocupação das intempéries da vida. Já o adolescente, o jovem, o adulto, já passou tantas coisas e passa, e se preocupa com o que vai passar, que até mesmo o sono muitas vezes é aquela agitação, né? E aqui Jesus mostra ele ordenado, tranquilo, totalmente pacificado, ele que é o príncipe da paz, dormindo ali. E os discípulos, com muito medo, vão e acordam Jesus. E Jesus os repreende pela falta de fé. Eles que tinham recebido autoridade para fazer milagres, curas, expulsar o demônio, estavam ali temerosos, estavam ali confusos, amedrontados. E Jesus, uma palavra forte, diz para o mar se acalmar, para o vento se acalmar, e eles cessam toda agitação. Os santos vão entender essa barca como a barca de Pedro, como a igreja, que ao longo da história é atacada de várias formas, pela perseguição, seja pelo martírio, né? Ao longo da história, inúmeros cristãos são mortos simplesmente
porque seguem Jesus e isso incomoda. Incomoda o mundo, incomoda o inferno, incomoda aqueles que não querem viver segundo Deus. E por isso tentam calar a ação da igreja matando os cristãos. Os primeiros 3 séculos da igreja foi um grande banho de sangue, mas como falava Tertuliano, que o sangue dos mártires é sementeira, é semente para novos cristãos. Quando nós olhamos também, ao longo da história, a igreja é atacada pelas heresias, pessoas que querem perverter a fé dentro da igreja, enganar, confundir os fiéis, levá-los à perdição. A barca de Pedro, a Santa Igreja também é atacada pela traição dos seus próprios filhos, por uma vida imoral, por uma vida incoerente. Quantos padres, bispos, leigos, religiosos ao longo da história tiveram uma vida imoral, escandalosa, que desanimaram a fé dos pequeninos. Isso também é um ataque à barca, um ataque à Santa Igreja. E quando nós olhamos hoje, tudo isso de uma, perdão, tudo isso de uma vez só ataca a Santa Igreja. A perseguição, as heresias, os escândalos. E assim como os discípulos que estavam medrosos, hoje ainda o nosso medo é ainda maior. Mas também devemos estar prontos para ouvir essa repreensão do Senhor. Homens fracos na fé. Uma fé fraca é porque muitas vezes não é alimentada, não é cultivada. E nós precisamos entender que muitas vezes o silêncio do Senhor, ele é uma oportunidade para nós crescermos na fé, amadurecermos, progredirmos, crescermos espiritualmente, crescermos em santidade. Também podemos falar que a igreja que passa por provações, mas também a igreja doméstica, a família, que é atacada de todos os modos, pela cultura da morte, pelas seduções deste mundo, pelas seitas. Mas devemos ouvir como família que acredita no Senhor. Devemos ouvir essa ordem: acalma-te, vento, acalma-te, mar. Saber que Jesus é o Senhor da nossa família. Saber também que a nossa vida, pessoalmente, muitas vezes é atacada pela aridez, pela angústia, pela solidão, pela decepção, por crises existenciais, crises na família, crises no trabalho, crises de fé. Mas o Senhor, mais uma vez, com a sua voz poderosa, vai dizendo: acalma-te. É preciso a gente olhar para o Senhor, ouvir a sua voz e saber que Ele é que comanda tudo. A sua providência reina sobre a nossa vida, reina sobre a nossa família, reina sobre a igreja. E que o mundo que jaz sobre o maligno, ele precisa ser evangelizado. Nós não podemos viver como desesperados, mas homens da esperança, homens de fé, homens e mulheres que evangelizam, que clamam ao Senhor: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Nós não podemos nos desesperar diante de tantas tempestades, que às vezes parecem que não tem solução. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele nos ama. Ele se preocupa no sentido aqui figurativo, né? Ele cuida de nós na sua providência nos mínimos detalhes. Porque é o nosso Pai. Antes de ser todo-poderoso, Ele é o nosso Pai. Ele cuida de nós. Então que hoje nos abandonemos nas mãos do Senhor. Nos rendamos a Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.